E se uma das guerras mais sangrentas de toda a história, uma que mudou o destino de um país inteiro, tivesse começado com um sonho? Mas não um sonho de liberdade ou algo assim, e sim o delírio de um homem que se convenceu de que era o irmão mais novo de Jesus Cristo. Olhem bem para esse número: 20 a 30 milhões de mortos. Isso é mais do que muitas das guerras mais famosas que a gente estuda. Nós estamos falando da rebelião Taiping, um conflito numa escala que é quase inimaginável. A pergunta que vai guiar a gente aqui hoje é essa: como é que a visão de uma única pessoa, num estado febril, conseguiu começar uma catástrofe que matou milhões e abalou os alicerces do Império Chinês? Ok, vamos mergulhar fundo nessa história. Para entender essa rebelião, primeiro a gente precisa entender o homem por trás dela, Hong Xiuquan. E para entender o Hong, a gente precisa olhar para a China em que ele nasceu. A China do século XIX, olha, era um lugar em crise profunda. O chamado século de humilhação viu a poderosa dinastia Qing ficar de joelhos e enfraquecida por potências estrangeiras nas guerras do ópio. A economia estava em frangalhos, o povo sofrendo com impostos altíssimos, com fome. O descontentamento era geral. Era um verdadeiro barril de pólvora social só esperando uma faísca. E essa faísca veio de um lugar bem inesperado. O caminho de Hong Xiuquan até se tornar um profeta começou com fracasso. Ele era um cara que estudava muito para passar nos exames imperiais, mas reprovava sempre. Depois da terceira reprovação, ele teve um colapso nervoso total. E foi nesse estado delirante que ele teve a visão que mudaria tudo, embora ele só fosse entender o que ela significava anos mais tarde com a ajuda de um panfleto. No sonho, Hong foi levado aos céus. Lá, ele encontrou uma figura de pai, imponente, com uma longa barba dourada, que deu a ele uma missão divina: limpar o mundo dos demônios. E esses demônios, na cabeça dele, eram a dinastia Manchu, que governava a China, e toda a doutrina de Confúcio. E aqui está o ponto de virada. Anos depois, lendo um panfleto cristão, Hong finalmente ligou os pontos da visão dele. O Pai Celestial era Deus, e o tal irmão mais velho que o guiou no sonho, ninguém menos que Jesus Cristo. A conclusão que ele chegou foi radical e transformadora. Ele, Hong Xiuquan, era o filho chinês de Deus. É um momento que mostra como uma interpretação muito pessoal pode virar o motor da história, sabe? Pro bem ou pro mal. Com essa revelação na cabeça, a jornada de Hong deixou de ser uma coisa pessoal e virou um movimento de massas. Ele não estava mais lutando contra os próprios demônios, ele estava montando um exército para lutar contra os demônios da China. Ele fundou a Sociedade dos Adoradores de Deus. A mensagem era muito poderosa. Prometia não só salvação espiritual, mas também justiça social. Numa terra arrasada pela pobreza e pela opressão, essa mistura de religião com promessas de reforma radical atraiu milhares e milhares de seguidores, principalmente os mais pobres e marginalizados. E o crescimento foi explosivo. O que começou como uma seita religiosa virou um exército rebelde muito rápido. A escala do sucesso deles, como a gente pode ver nesse mapa, foi impressionante. Em poucos anos, os Taiping conquistaram um pedaço enorme do sul da China, controlando um território com dezenas de milhões de pessoas. Quando eles estabeleceram a capital em Nanquim, que eles rebatizaram de Tianjin, ou Capital Celestial, eles implementaram políticas que eram revolucionárias para a época. Propuseram que toda a terra fosse dividida igualmente, promoveram a igualdade entre homens e mulheres de um jeito nunca visto na China e proibiram vícios como o ópio. Era uma tentativa de criar uma utopia na Terra. Mas a realidade era muito mais sombria. O Reino da Paz Celestial foi construído em cima de uma guerra de violência extrema. Em cada cidade que eles conquistavam, os Taipings massacravam sistematicamente a população Manchu, a etnia da dinastia Qing, que eles consideravam demônios. A busca pela utopia se transformou num genocídio. É um lembrete assustador de como ideais nobres podem acabar justificando os atos mais terríveis. O reino Taiping era poderoso, sim, mas a maior ameaça a ele não viria dos exércitos inimigos. Viria de dentro de suas próprias muralhas. O poder absoluto começou a corromper os líderes de forma absoluta. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente essa rachadura no comando. Hong Xiuquan, o irmão de Jesus, se isolou no palácio dele. Enquanto isso, seu general mais brilhante, Yang Shuqin, começou a dizer que falava diretamente com a voz de Deus, basicamente desafiando a autoridade do Hong. A desconfiança explodiu numa purga sangrenta em que o Yang e milhares de seguidores dele foram massacrados. Essa guerra civil dentro da guerra civil enfraqueceu o movimento de um jeito fatal. A partir daí, o fim já estava anunciado.
Depois de uma ascensão meteórica, com o levante em 1851 e a captura de Nanquim em 1853, veio o ponto de virada. Aquelas purgas de 1856 foram uma ferida mortal. O reino celestial Taiping, fraco por dentro e cercado por fora, finalmente desmoronou em 1864, quando as forças Qing, com uma ajudinha de potências ocidentais, reconquistaram a capital celestial. A rebelião acabou, mas o impacto dela ecoaria por gerações, deixando uma marca de sangue e de ideias novas na história da China que nunca mais seria apagada. Para a gente colocar a escala em perspectiva, é só olhar este gráfico. A Guerra Civil Americana, um conflito que definiu os Estados Unidos, teve cerca de 750 mil mortos. A rebelião Taiping, que aconteceu na mesma época, teve um número de mortos dezenas de vezes maior. É uma das maiores catástrofes humanas de todos os tempos. Então o ponto-chave aqui é o seguinte: mesmo tendo fracassado, a rebelião mudou a China para sempre. Ela enfraqueceu tanto a dinastia Qing que a queda dela se tornou só a questão de tempo. E, curiosamente, as ideias de igualdade e reforma social, mesmo que distorcidas, acabaram inspirando futuros movimentos revolucionários que derrubariam o império e fundariam a república. E isso nos deixa com uma pergunta bem complexa. A rebelião Taiping foi a última grande revolta de camponeses lutando por justiça, ou foi o resultado trágico da ilusão de um homem que arrastou milhões com ele para a morte? A verdade, como quase sempre acontece, provavelmente está em algum lugar no meio do caminho. Esperamos que essa análise tenha ajudado a esclarecer um pouco dessa história tão maluca e importante. E a gente adoraria saber qual evento ou figura da história fascina quem nos assiste. Deixem sugestões aqui nos comentários sobre o próximo tema que a gente deveria analisar. E claro, para não perder mais nenhuma análise como esta, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!